O tema desta palavra é a família inabalável. Então eu acho que Deus trouxe especialmente os representantes da família inabalável para ouvir essa palavra. E aqueles que ainda não se tornaram uma família inabalável vão ouvir a palavra e, em nome de Jesus, vão acabar se tornando família inabalável. Amém? Bate no irmão, na irmã e fala amém, amém. É verdade. Os textos a gente vai lendo para ganhar tempo durante a exposição. E a primeira é: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Viu Deus, irmãos, que tudo que Ele criou era bom, mas que não era bom que o homem estivesse só. O ser humano foi criado de uma forma diferente dos animais. Não existe qualquer animal que tenha recebido a imagem e a semelhança de Deus. Louvemos a Deus então, porque nós somos semelhantes à imagem do Senhor. Agora eu gostaria de repetir. O teu amém, para eu que não ouço muito bem, você faz um A com a boca aberta, para eu ser abençoado pelo seu amém. Amém? Louvemos a Deus porque fomos feitos à semelhança e à imagem de Deus. Assim nós viemos de uma família e formamos a nossa própria família para vivermos em sociedade de maneira digna, como Deus quer que vivamos. Então nós propomos nesta manhã, cada um que Deus trouxe nesta manhã aqui, que Deus quer que formemos nossa própria família, homem, pai, mãe e filhos, vivendo numa família inabalável, de maneira digna e pura, em relação à sociedade, conforme os textos que vamos lendo. Primeiro, não é bom que o homem esteja só. Versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Agora, no versículo 22 de Gênesis, Deus transformou a costela do homem numa mulher. E por quê e para quê? Para que ele pudesse dar uma mulher para o homem, e o homem não ficasse só. Deus fez a mulher para se relacionar com o homem, e não menos do que isso. O homem deve estar ao lado de uma mulher, de uma auxiliadora que lhe seja idônea, diz a palavra em Gênesis. De uma auxiliadora que de alguma forma participe na formação da família. O homem deve estar ao lado de uma mulher sábia, porque a mulher sábia, diz a palavra, edifica a sua casa. E
que vivam em harmonia, de maneira exemplar diante dos seus filhos, conduzindo-os no caminho do Senhor. E presta atenção no que Provérbios fala. O filho entregue a si mesmo traz vergonha à sua mãe. Provérbios 29:15. Faz-se então necessário a vara da disciplina. A vara da disciplina dos filhos, para que obedeçam e honrem aos seus pais no Senhor, e possam ir bem e sejam de longa vida sobre a terra. Efésios 6:3. A Trindade, irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o nosso modelo de relacionamento familiar. As três pessoas são três e ao mesmo tempo uma unidade, um só Deus. O ser humano recebeu a imagem e semelhança de Deus para que possa desenvolver relacionamentos assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Deus afirmou: não é bom que o homem esteja só. O homem, além de relacionar-se com outros seres humanos, ele deve ter uma esposa com quem precisa relacionar-se. Por isso, ponto 2, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Deixa o homem pai e mãe. Primeiro princípio deste versículo: separação. Separa de seus pais o homem, a mulher, para o casamento, para formar uma nova família. E é preciso ter bem consciência esse princípio, para que os pais não interfiram na formação da nova família. Agora, se o casal da nova família precisar de ajuda, é diferente, eles pedem. Deixa o homem o seu pai e a mãe e se une à sua mulher. Segundo princípio deste versículo, o casamento é projetado por Deus, é entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. Refere-se ao relacionamento sexual. Sexo é para o casamento. Os dois deixam os seus pais e em família têm a unidade legítima dos seus corpos através do relacionamento sexual. Porém, irmãos, há hoje uma grande libertinagem sexual. São até adolescentes, jovens, sem o controle dos pais, se entregam a relações sexuais, sem terem consciência do mal que estão praticando. Até namoram fazendo sexo, como se namoro fosse para a relação sexual. Não é. Relação sexual no namoro é absurdo. 3. E eles
se tornam uma só carne. E eles dois se tornam uma só carne. O casamento é para toda a vida. Este é o terceiro princípio desse versículo que estamos dando. O que Deus uniu, não o separe o homem. Todos os que casam ouvem essa frase. O que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19:6. Porque eles não são mais dois, mas sim uma só carne. Respondeu Jesus aos fariseus que o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Irmãos, como separar quem se tornou uma só carne? Separar dois é fácil, um para lá, um para cá, mas a unidade não se separa. E se vier a separar, sangra. Terceiro, casamento é coisa séria. Efésios 5, 22 a 33, vamos ter que ler. Efésios 5, 22, 33. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E eis porque deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Neste clássico texto bíblico, irmãos, estão os deveres conjugais. E também deixa claro que o casamento não é brincadeira. Vocês solteiros que estão me ouvindo, casamento não é nenhuma brincadeira. Comparando com o casamento de Cristo com a sua igreja. Um dia, irmãos, haverá um grande casamento entre Cristo e sua igreja. E nós podemos já ir dizendo, como Apocalipse fala no capítulo 19, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento com o Cordeiro, das bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou.
como que a esposa já se ataviou? Como é que a igreja está se ataviando, preparando para o casamento? As mulheres sendo sujeitas ao seu próprio marido, no Senhor. Ela submete-se por vontade própria e não por imposição. 2, como que a igreja está se preparando, se ataviando? Marido, o cabeça, a autoridade sobre a mulher. Diz a palavra no Coríntios 11:3, quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. A mulher inteligente, irmãos, como nós temos aqui na nossa igreja, ela logo entende esse princípio de liderança do marido. O versículo 24 diz assim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Como mais se atavia a igreja? Maridos, amando cada um a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, irmãos, deixou a sua glória e veio a este mundo com as limitações de um ser humano. Deixou o Pai eterno para vir unir-se à sua igreja, para vir unir-se à sua esposa. Eu vou despertar a atenção para vir unir-se a nós, parte da igreja aqui presente. Vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeitando ao marido, porque a mulher é inteligente, considera o marido e valoriza-o. 4, a comunicação no casamento. Tito, capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte, meus amados irmãos, tenho isto em mente. Tito 1, 19 diz, meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Um relacionamento com a minha esposa esses dias, eu não fui tardio para ouvir, para falar, aliás, e nem tardio para irar-me. Mas ela já me perdoou. Temos que ter muito cuidado. Sempre devemos estar prontos para ouvir. E tardios para falar e muito tardios ainda para irar. Há nos nossos dias, irmãos, uma grande dificuldade na comunicação dentro de casa. Esta é, infelizmente, uma triste realidade. A comunicação em casa. Quando há dificuldade na comunicação do casal, eles ficam em silêncio, um com o outro, não se falam. E passam até a agredir-se mutuamente. A felicidade ou a infelicidade na família não está nos problemas da família, mas na arte de comunicar, na arte de compartilhar francamente os problemas
e as possibilidades de solução, assim como de compartilhar os desejos, os planos, as frustrações e até os fracassos. Uma família feliz mantém boa comunicação. Uma família infeliz não se comunica. Veja o versículo, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da fala, da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu digo, felicidade na família, vida. Infelicidade na família, morte. Será que aquele casal está me ouvindo? Quinto ponto. Cuidado com a preocupação. Mateus 6, 25, 34. Mateus 6, 25 a 34. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. E lá na chácara eu vejo muitas aves voando. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que as aves? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. A preocupação, irmãos, pode ser um instrumento do diabo para minar a nossa fé e a nossa confiança em Deus e quebrar a unidade da família. A nossa preocupação deve ser o reino de Deus. Termina o texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Cuidado para não querer ficar rico. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, diz a palavra, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Primeira é Timóteo 6, 9. Cuidado para não querer ficar rico. Nada trouxemos a este mundo e nada vamos levar desse mundo. Amém ou não? Devemos estar contentes com o que temos. Se você quer conferir, leia Paulo, Filipenses, capítulo 4, do 10 em diante. Ele estava sempre contente com o que tinha, quando sobejava e quando faltava. Sexto e último ponto desta palavra: a importância de ter um controle financeiro. Mateus 3, 8 a 10. Ou melhor, vou deixar o Mateus. Malaquias: pode o homem roubar a Deus? Diz Malaquias.
citando Deus. Deus está perguntando: pode o homem roubar a Deus? Contudo, Deus falando: vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu fico contente porque a maioria dos irmãos aqui não roubam a Deus. Eu conversei com o irmão esses dias e perguntei se você trouxe o seu dízimo. Rapaz, eu trouxe 6.000, mas só dei 3.000. Eu disse: então, seja fiel como Deus é fiel com você. Ele pôs em dia os seus dízimos. Mês passado, a nossa arrecadação foi 125.000 de dízimo. Se você, não se preocupe, se você está em falta e já está em maldição, reponha o seu controle financeiro nos dízimos e nas suas ofertas. Amém ou não? Deus é fiel, irmãos, e exige nossa fidelidade. Quando nós separamos as nossas finanças, em primeiro lugar, os 100% do que recebemos, agradecemos a Deus, não são nossos. 10 tem que ser devolvido para o Senhor, 10%. Ficamos com 90%. Desses 90%, fazemos nossas ofertas. E essa fidelidade promove que nada vai nos faltar. E que não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Quando buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quando separamos as nossas ofertas e dízimos, experimentamos a realidade da fidelidade de Deus, suprindo as nossas necessidades. E conclusão. Pergunta. Depois que você ouviu esses textos super conhecidos de vocês, depois que você ouviu, eu posso fazer essa pergunta: vamos servir o Senhor para fazermos parte de uma família inabalável? Vamos? Então, recordação. Numa família inabalável, o homem não deve ficar só. Não tem que separar da sua esposa. Mas tem que estar ao lado da sua esposa. Há, numa família inabalável, a separação do pai e da mãe. Deixa o homem, a sua família, e forma a sua nova família. E a união de corpos através do relacionamento sexual.
Numa família inabalável, o casamento é para toda a vida, porque o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Numa família inabalável, irmão, o casamento é coisa séria. As mulheres são sujeitas ao seu próprio marido, como um ato de submissão ao Senhor. 2, o homem é o cabeça, a autoridade e a cobertura espiritual da sua mulher. 3, os maridos amam cada um a sua esposa. 4, a esposa respeita o seu marido, dando-lhe valor. Numa família inabalável, ela é uma família feliz, porque mantém a boa comunicação. Todos estão prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E numa família inabalável, ninguém está preocupado com a própria vida, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque ele sabe que o Senhor cuida. Amém? E numa família inabalável, não se rouba a Deus. Há fidelidade nos dízimos, nas ofertas ao Senhor. Deus abre as comportas dos céus e derrama as suas bênçãos incontáveis aos que são fiéis. Ninguém quer entrar na grande maldição por estar roubando ao Senhor. E terminando a pergunta, irmãos, preparem-se para responder. Irmãos, vamos servir ao Senhor para fazermos parte realmente de uma família inabalável? Pergunta aí para o irmão, vamos ou não? Vamos servir, obedecer essas palavras que foram ouvidas, para sermos parte de uma família inabalável? E eu quero dizer, vocês, para mim, pastor já de tantos anos, têm correspondido como famílias inabaláveis ao Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.